Tá ali, ó. Tá ali. Gente, parabéns, meninas. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Obrigada, Carol. Vamos ficar de pé. Dá mais uma vez um abraço na amiga aí do seu lado. E fala assim: Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Amém? Nós vamos receber com muito carinho a nossa amiga, já esteve aqui com a gente e a gente é apaixonado por ela também. E vamos receber mais uma vez a Glorinha Cruz. Vem cá, minha querida, vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Que Deus abençoe e use a sua vida, amém? Deus abençoe, amém. Amém. Cumprimento as meninas com a paz do Senhor. Tudo bem, gente? Boa noite. Falo cumprimento com a paz do Senhor, que eu sou assembleiana, eu só conheço esse cumprimento. Mas graça e paz, Deus seja convosco, Deus abençoe, como vocês quiserem serem cumprimentadas, está valendo. Quero aproveitar que vocês estão de pé e já vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Amém? Todo mundo tem Bíblia? Se por acaso não tiver, alguém perto de você tem. Então você vai, olha o verbo que eu vou usar agora, que você pode usar no Enem. Você vai se ombrear. Isso existe, procura lá, que está no dicionário. Se ombrear, o que é ombrear? Não sei, mas tem alguma coisa a ver com o ombro. Então você vai se aproximar aí de alguém que tenha o texto, para que você não perca a bênção da leitura. Qual é o texto? Estou vendo aqui, 1 João, primeira carta de João. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Chega em Apocalipse e volta, que é mais rápido. Vai em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler 5 versículos para tratarmos desse tema tão importante que é obediência. Quem achou 1 João, capítulo 5, diga amém. Amém. Então, um volume bom de gente. Eu vou ler na minha versão, não sei se você tem uma versão diferente, não tem problema. Uma versão complementa a outra, uma versão explica a outra, então a gente só cresce. Mas não deixe de acompanhar junto comigo. Todo aquele... Vamos ler todos juntos? Amém? Você lê na sua versão, eu leio na minha, mas vamos ler, para ter certeza de que vocês vão ler, em vez de ficar pensando na morte da bezerra. Vamos ler todos juntos, versículo 1 ao versículo 5. 1, 2, 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você pode ocupar o seu lugar? Esse texto que nós acabamos de ler, de 1 João, sem nenhum tipo de exagero, é um dos meus prediletos. É difícil a gente dizer isso. Você não deveria nutrir nenhum tipo de predileção por nenhum texto específico, porque a própria Bíblia vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e toda a Escritura é útil. Então não tem nenhum texto da Bíblia que você possa pegar e jogar fora. Não tem nenhum texto da Bíblia que você possa pegar e dizer: eu não entendo mesmo, então não serve para nada, não entendi, isso aqui não deve servir para nada mesmo, não tem utilidade. A gente não tem o direito de fazer isso. A minha adolescência inteira eu achava que a Bíblia só servia para mim naquilo que eu entendesse. Então, se tem um texto que eu não entendia, está ali por um erro. Porque a Bíblia, para mim, é o que eu consigo entender. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque quando a gente pega um texto que a gente não consegue entender, a gente não tem o direito de dizer que esse texto é menos palavra de Deus do que um outro texto famoso, consagrado, pregado, ensinado, cantado, favoritinho do coração para sempre. Aquele texto que você bota na geladeira, no computador, no espelho. Não. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Isso quer dizer que se hoje você não entende, não quer dizer que amanhã você não vai entender.
Mas se está na Escritura Sagrada, é porque tem propósitos de Deus a serem manifestos através daquele texto. E no momento certo, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, para que a gente receba a luz da Escritura e tire dali os princípios, os valores e as verdades que Deus tem para aplicar na nossa vida, através daquele texto difícil, que muitas vezes a gente passou anos achando que não tinha utilidade. Glorinha, por que você está falando sobre isso? Para dizer para você que você tem de ler a Bíblia toda e amar a Bíblia toda e não desprezar nenhuma parte da Bíblia. A Reforma Protestante, você deve lembrar que em 2017, eu estou tão velha que eu já ia falar ano passado, porque eu queria estar em 2018, mas não estou. Então, em 2017, a Reforma Protestante comemorou 500 anos. E um dos lemas da Reforma Protestante, você deve lembrar, porque você é uma menina estudada, você é uma menina inteligente, você é uma menina pesquisadora, então você deve saber, eu sou de exatas, não perguntei de que área você é, eu disse que você é uma pessoa que procura conhecer a história, tá? Por isso, quanto mais de exatas, mais conhecedor de história você tem que ser para superar os seus concorrentes, estou brincando. Enfim, e aí você conhece a história, e um dos lemas da Reforma Protestante foi sola Escritura, ou seja, apenas a Escritura. Isso quer dizer que apenas através da palavra de Deus nós temos salvação. Mas tem um lema da Reforma, que está lá, que a gente meio que finge que não está. A Reforma Protestante deixou 5 lemas, os 5 solas. Só a Escritura, só Jesus Cristo, só a graça, só a fé e somente a Deus a glória. E tem também o tal do totem Escritura, que ninguém fala dele. Então tem só a Escritura, apenas a Escritura, somente a Escritura, mas toda a Escritura. Isso quer dizer que toda a palavra de Deus é para a gente. Qual é o texto que você está deixando de ler que você não está entendendo? Tem um desafio para você hoje. Tu vai pegar esse texto essa semana, minha amiga, você vai partir para cima desse texto. Você vai ler ele 150 vezes e você vai orar. E você vai dizer, Senhor, é esse texto que eu não estou entendendo que o Senhor vai falar comigo. Porque Deus prova com a nossa fé quando a gente o busca para isso. E diga, Senhor, me faz entender isso daqui. Porque isso daqui eu sei que é útil para a minha vida. Amém? Então você não vai desanimar quando você começar a ler a Bíblia e chegar em Números. E achar que Números está ali, sabe Deus por quê? Levítico. Quem entende Levítico? Quem é que entende quando começa a genealogia? Para que aquele negócio está lá? Eu não sei, mas um dia eu vou saber, porque Deus vai falar contigo nos textos difíceis. O texto que nós lemos hoje não é difícil. Ele é fácil, ele é cristalino. E eu disse, talvez erradamente, que é um dos meus favoritos. Porque desde muito nova, foi esse texto de 1 João, capítulo 5, que Deus usou para falar uma verdade, que é a que nós vamos trabalhar hoje, a verdade da obediência, que se tornou o cerne da minha vida cristã. Falar minha vida cristã é errado, o cerne da minha vida, porque a minha vida cristã é toda a minha vida. Tem a vida cristã e tem a vida da Glorinha fora da igreja. Não, a minha vida inteira passou a girar em volta dessa verdade central. Qual é a verdade? Diga assim comigo, a verdade... Meninas, vamos dar uma melhorada nesse negócio aí. Eu sei que vocês estão cansadas, vocês já dançaram, já pularam, já choraram, já cantaram, já entregaram a vida para Jesus, mas vocês vão repetir comigo com a última força que existe dentro de você. Diga assim comigo, a verdade... Tá vendo como elas podem ser melhores? É só fazer um impulso. A pessoa... Amém. Distrair vocês agora. Volta aí. A verdade do novo nascimento. Se eu tivesse que escrever um livro, e eu tenho vontade de fazer isso, mas de vez em quando eu olho porque eu escrevo, eu penso 3 vezes e desisto. Mas se eu tivesse que escrever um livro, e alguém perguntasse para mim, se você fosse morrer hoje, e tivesse que deixar um legado, deixar alguma coisa escrita, um testemunho, daquilo que você acha que é mais importante, que a sua geração não pode deixar de saber. Se eu fosse pregar uma última mensagem, pode ser que essa seja a última mensagem. A gente sempre fala isso com um tom de drama, mas sempre acha que da manhã a gente está de novo aí, está tudo certo. Mas eu conheci um pastor, vocês já ouviram falar dele lá do Rio de Janeiro, pastor Moisés Malafaia, só os mais antigos talvez lembrem. Pastor Moisés Malafaia morreu no púlpito. Ele terminou de pregar, ele ajoelhou para orar e não levantou mais. E ele era novo, talvez não tivesse 40 anos, os filhos pequenos. A irmã dele, a pastora Maeli, é uma amiga nossa lá da nossa igreja. Eu lembro da época que o pastor Moisés morreu. E aí você, quando começa a pregar, você começa a pensar assim, será que se eu ajoelhar eu levanto? Porque eu sempre lembro do pastor Moisés. Mas Deus deu uma honra para esse homem. Deu a ele a oportunidade da última pregação. A gente podia botar como tema hoje, né? A última pregação. Mas eu tenho medo de ser a última mesmo. Então não vamos provocar o espírito, estou brincando.
Mas se eu tivesse que pregar uma última mensagem, o último sermão, se eu tivesse que escrever um livro, Glorinha, todo o resumo daquilo que você crê, daquilo que você não pode deixar de gritar para essa geração perdida, o que tem de mais importante, o que está na sua alma, o que você diria numa última vez? E eu diria para vocês, eu pregaria sobre o novo nascimento. Eu não posso falar sobre obediência sem falar sobre o novo nascimento. Eu não posso falar sobre vida com Deus sem falar sobre o novo nascimento. Eu não posso falar sobre salvação, sobre santificação, sobre justificação, sobre alegria do Espírito, sobre fruto do Espírito, sobre dons do Espírito. Eu não posso falar nada sobre cristianismo. Eu não posso falar nada sobre evangelho se eu não falar sobre o novo nascimento. Porque o novo nascimento é singularmente o evento mais importante da vida de uma pessoa. Não é o dia do seu casamento. Não é o dia da sua formatura. Não é o dia que você vai lá assinar o cheque de $1 milhão da sua conta. Engraçado que casamento ninguém quer, formar ninguém quer, mas 1 milhão eu vi gente comovida. Essa geração de meninas mudou, né, irmão? Há 20 anos atrás o casamento ia ser o ápice, né? Mas hoje em dia é 1 milhão, prioridades. Mas o dia mais importante da sua vida não é nenhum desses eventos. Deixa eu falar uma coisa para você. O dia do seu casamento vai ser maravilhoso, mas depois que ele passar vai ser só mais um dia. Porque o casamento não é a festa, você entendeu? O casamento é o que começa depois. A sua formatura vai ser maravilhosa, mas depois que ela passar, vai ser mais um dia. Porque você vai perceber que o diploma é um diploma, o que importa é o que acontece depois. Mas o dia, sei lá, da sua promoção, do seu 1 milhão, o dia da casa própria, tem gente, eu já ouvi isso, gente dizendo, no dia que eu assinar a escritura da minha casa, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Conheço gente que assinou a escritura da própria casa 100 vezes, que tem fazenda não sei aonde, que tem mansão não sei aonde, que dorme numa cama de marfim, para usar uma expressão do Antigo Testamento. E aí? Não é o dia mais importante da sua vida, porque nenhuma dessas coisas pode se sustentar. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Qual é singularmente o dia mais importante da sua vida? É o dia em que você deixa de ser quem você é e se torna uma nova pessoa. É o dia em que você não é mais você e renasce. O dia do novo nascimento. A gente costuma usar a expressão conversão. O dia que eu me converti. Boa essa expressão. Porque converter significa fazer uma curva. Quem aqui fez autoescola lembrou disso, né? Quando o pessoal fala conversão, aí tu pensa, virei, nossa, aceitei Jesus. Não, conversão, virei. Faz uma curva e volta. A ideia de converter, e o próprio texto bíblico, várias vezes, Deus usa essa invocação. Ele diz, voltai-vos a mim, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ou seja, você estava indo por um caminho mau, menina. Tu estava indo por uma estrada errada. No fim dessa estrada, que era horrível, você não sabia, tinha um precipício. Aí Deus falou, volta para mim, se converte, faz a curva e volta. Você se converteu. Você saiu do seu mau caminho e entrou no caminho de Jesus, entrou no caminho de Deus. Você encontrou a salvação, você fez uma curva. Ótima palavra, pode continuar dizendo que você se converteu. Mas tem uma palavra melhor para isso. O dia que você nasceu de novo. Olha que texto que a gente leu. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. O que ele é? É nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ele está falando de amar os irmãos, que também são nascidos de Deus. Aí no versículo 3, 4, ele diz, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que interessante o que o apóstolo João está dizendo. Meninas, vamos fazer um contexto histórico rapidinho? João não está escrevendo para descrentes, João não está no Maracanã pregando para uma multidão de gente, estilo Billy Graham. Vocês nem sabem quem é Billy Graham, né? Isso prova a minha idade. Enfim, estilo Billy Graham, pregando para uma multidão de gente para se converter. Não, João está escrevendo uma carta para uma igreja, para várias igrejas. João está falando para crentes. João está falando num evento como esse. Ah, mas João não falava para meninas. Claro que falava, ele não escreveu aos jovens. Eu vos escrevi. Então ele escreve para os jovens, escreve para os velhos, escreve para as crianças. João está escrevendo para os crentes. Escrevendo para quê? João está escrevendo para reafirmar, para confirmar as bases da fé. O que acontecia nesse tempo é que esse momento da igreja é um momento de perseguição, é um momento de zombaria, de intimidação do mundo contra a igreja. Mas presta atenção, é um momento em que muitos falsos mestres e muitas heresias permeavam a igreja. Então João tem uma missão agora, clara na mente dele. Eu preciso dar a esses crentes de volta a segurança da sua fé.
Eles precisam saber em quem eles creem, eles precisam saber por que eles creem, eles precisam saber o que significa crer. Porque se eles souberem quem eles creem, se eles souberem quem é Deus, quem é Jesus, então eles vão saber quem eles são e quem é o próximo. Então a missão de João é tornar claro a verdade da salvação, a verdade da vida com Deus, num tempo em que essa verdade se tornou nebulosa, frágil, confusa, porque havia muita mentira, muito falso ensino, muito engano. Então, os crentes perderam a segurança. E João vai dizer, eu quero que vocês tenham a segurança de novo. Eu quero que vocês tenham alegria. Por isso que ele termina o prefácio da carta, os primeiros versículos, dizendo, para que a vossa alegria seja completa. Sabe o que dá alegria para a gente? Sabe o que dá segurança? Saber em quem a gente crê. Quando a gente tem certeza dos pilares da nossa fé, da doutrina pela qual vale a pena viver e morrer, aí sim a gente pode ter verdadeira alegria. A gente encontra sentido para a nossa vida. Então, João, nessa missão, diz assim, vocês que já nasceram de novo, vocês que são nascidos de Deus, deixa eu dar uma boa notícia, que vai produzir alegria, que vai dar segurança para vocês. Se vocês nasceram de novo, vocês vão vencer o mundo. A alegria que João quer promover no coração deles não é a alegria de, se você nasceu de novo, você vai ficar milionária. Se você nasceu de novo, você nunca mais vai ficar doente. Só depois de uma certa idade é que essa alegria se torna muito profunda. Quando vocês vão ficando velhos, vocês descobrem que a doença é uma realidade. Quando a gente é novo, a gente não fica doente e não quer saber disso. A notícia de João não é, olha, agora que vocês nasceram de novo, vai dar tudo certo. Não. Ele não diz, vocês nasceram de novo, vão vencer a pobreza, vencer a ignorância, vencer o descaso, vencer a humilhação dos outros. Não. Vocês nasceram de novo, então vocês vão vencer o mundo. O que é um mundo? A gente conhece. É um sistema iníquo de coisas. Meninas, o que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui? A missão de João é uma linda missão. E todas nós hoje devemos tomar essa missão como nossa. De falar uma geração que está confusa. Falar uma geração que tem sido enganada. Você sabe qual a diferença de mentira? A diferença de erro e engano? Eu aprendi uma vez com uma professora minha, e eu nunca esqueci. A missionária Sara, ela me ensinou, ela disse assim, Glorinha, você sabe o que é erro não? Engano e mentira. Agora, essa é a diferença. Esquece tudo, vamos começar. Qual é a diferença de mentira e engano? É isso aí. A mentira é uma negação da verdade. O que é uma mentira? Que cor é esta planta? Se alguém disser verde oliva, verde bandeira, verde azulzinho, verde não sei o quê, não interessa, ela é verde. Esta é a verdade. O que é uma mentira? Essa planta é azul. O que eu falei? O que é uma mentira? Uma negação da verdade. Tem um dado objetivo, verde. E eu estou negando esse dado, é outra coisa, mentira. O que é o engano? O engano é diferente da mentira. O engano é a mistura da mentira com a verdade. Quando é uma mentira na nossa cara, é fácil rebater. Mas o engano mistura algo que é verdade com algo que é mentira. Por isso que a falsa mensagem, a heresia, a falsa pregação é complicada de identificar. Porque no meio de uma porção de verdades, alguém coloca uma mentira. E ela fica tão bem disfarçada que depois de um tempo, você engole a mentira junto com a verdade. E aí você está sendo enganado sem perceber. Nós temos uma missão, meninas. A gente precisa alertar um mundo que está sendo enganado. Porque no meio de aparências de coisas que são verdades, que são boas, tem muita falácia, tem muito engano, tem muita mistura. E o que a gente faz diante disso? João está falando com a igreja, a preocupação dele é essa. Ele diz assim, vocês não podem esquecer que vocês foram feitas para vencer o mundo. Vencer o mundo que engana, vencer o mundo que mente, vencer o mundo que traz desespero, que traz afastamento de Deus. O sistema iníquo de coisas. Como que a gente vai vencer? Denunciando o pecado? Não, apenas. Se defendendo com argumentos lógicos, apologética bem elaborada? Não apenas. A gente não vence o mundo porque a gente tem um bom conhecimento bíblico na nossa cabeça. A gente não vence o mundo porque a gente consegue denunciar o pecado e confrontá-lo. Ficou horrível. Confrontá-lo com todas as forças. Não. A gente vence o mundo se a gente nascer de novo. O argumento de João é esse. Agora, minha pergunta é, o que isso tem a ver com obediência? Olha o texto que ele usa. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele nasceu de novo. Ele é nascido de Deus. Olha aqui, gente. Fé, para João, é igual a novo nascimento. O que significa para João crer em Jesus? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Cristo. Para João, crer não te torna membro de um grupo social apenas. O que é crer para você?
Se perguntarem para você, você crê? Você diz, eu creio. O que significa essa afirmação? Eu creio. Significa agora eu tenho carteirinha de membro? Pô, eu creio. Logo, membro da Nova Vida. Pô, eu creio. Logo, eu sou, não sou apenas membro da Nova Vida, eu sou membro do departamento, como é que é? God's Girl. Gostei desse negócio, hein, gente? Porque eu ouvi Meninas de Deus, mas eu cheguei aqui, o negócio é chique. Entendeu? Eu estou acostumada com português, vocês já estão no outro nível. Entendeu? Não, eu tenho uma camisa amarela. Queria eu estar de camisa amarela, ninguém me deu, eu estou sem. Estou brincando, irmão, não precisa providenciar, não. Até porque eu estou muito acima do peso, a camisa ia ter que ser um lençol, do jeito que a coisa está. Enfim, mas vamos lá. Eu creio, logo, isso me identifica, agora eu tenho uma carteira, agora eu sou crente. E o que significa isso? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho um título. Eu tenho uma identificação social. Eu tenho um grupo, sou parte de uma comunidade. Meninas, olhem para mim. O que significa crer? Para João, a fé não é só uma retórica, não é só um discurso, não é só um texto, não é só um sermão. A fé não é só um conjunto de práticas religiosas. Eu acordo no domingo de manhã e eu venho para a igreja. Eu almoço, faço um descanso lá de 40 minutos e aí eu me arrumo de novo e eu volto para a igreja no domingo à noite. Se tiver evento no sábado eu estou na igreja. Se tiver evento na terça eu estou lá. Crer é isso. É um conjunto de práticas religiosas, rituais, de procedimentos. Bom, eu usava um tipo de roupa, agora eu tenho que usar outro tipo de roupa. Eu usava um tipo de cabelo, agora eu tenho que mudar o cabelo. Eu ia para tal lugar, agora eu deixei de ir para tal lugar. Eu falava tal coisa, agora eu falo. Isso é crer. Para João, a fé produz uma nova natureza. Esse é o ponto do novo nascimento. Crer não é passar a seguir uma cartilha religiosa, um código moral, faça, não faça. Vá, não vá. Fale, não fale. Para João, crer não é comece a obedecer coisas que você antes não obedecia ou não ligava. Para João, crer é nascer de novo. Isso significa que eu tenho uma nova natureza. Isso significa que eu sou um tipo de pessoa diferente. Se eu nasci de novo, pensa junto comigo, o que pode ser mais importante do que você ter uma nova natureza? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A sua personalidade muda. O seu temperamento passa a ser controlado. A forma como você se enxerga o mundo mudou. Você nasceu de novo. Pensa no seu nascimento original. A sua casa lá na sua família. Você conhece seus pais? Você conhece os seus irmãos? Pessoas com quem você foi criado? Dentro da sua casa, quem é que te torna o que você é? Eu tenho um sobrenome. Eu tenho um tipo de herança. Tem gente que herda coisa boa, tem gente que herda coisa ruim. À medida que você vai ficando mais velha, você vai descobrir que, normalmente, genética não é aquela maravilha que a gente pensa que é. Normalmente, quando o teu médico pergunta pela sua genética, não é para saber se você tem olho azul ou verde. É para saber diabetes, problema de coração, problema neurológico. A gente herdou tudo isso. E aí? É isso que te torna. No seu nascimento original, no seu primeiro, a sua certidão de nascimento, está lá o nome dos teus pais. É isso que você é. Eu tenho esse nariz porque meu pai tinha esse nariz. Eu tenho esse cabelo porque minha mãe tinha esse cabelo. Eu tenho, tá vendo essa dificuldade que eu tenho aqui de respirar? Pô, herdei da minha avó. Tá vendo esse braço torto aqui? Meu tio. Vou contar uma coisa aqui que a Priscila, que é minha irmã, não está presente. Minha irmã é uma gracinha, uma menina maravilhosa, mais velha do que eu, um amor de pessoa. Mas ela, pequenininha, ela tinha uma orelha assim meio para fora. Vou tentar fazer isso aqui. A orelha dela era assim. Era a orelha pequenininha, mas era para fora. Meu pai não tem orelha para fora, minha mãe não tem orelha para fora. De onde surgiu aquele ETzinho na vida dela? A gente foi olhar para o meu tio, que é uma pessoa que tem uma cabeça avantajada e a orelha para fora. Aí eu falei, tá vendo? Genética? O que é isso? O que você está falando? Uma porção de coisas sobre quem a gente é. É a orelha para fora, o nariz, o temperamento, a cabeça, as coisas que a gente começa a reproduzir. A gente pergunta de onde veio esse jeito de falar, de onde veio esse jeito de pensar, de onde veio essa emoção introvertida, extrovertida, acalorada, fria, calculista ou impulsiva. De onde veio isso? Isso tudo a gente trouxe no nosso primeiro nascimento. Você nasceu. Quando você nasce, você carrega uma porção de coisa que não veio de você, veio de quem te gerou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu fui pesquisar um pouco sobre a hereditariedade. Olha o meu conhecimento mínimo, então você vai ter paciência para perceber isso aqui. Cadê o texto? Ah, está aqui. Olha lá. Em genética, olha lá. Hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas.
A hereditariedade é um fenômeno que representa a condição de semelhança existente entre ascendentes, geração parental, e descendentes, geração filial. Em direito, que é a área mais próxima, hereditariedade é a condição do herdeiro. O que eu estou falando sobre o novo nascimento aqui? Que quando você nasce no seu primeiro nascimento, você tem uma série de características. Então lá, cada célula do seu corpo recebeu uma carga genética. Cada célula do seu corpo tem uma série de informações sobre quem você é. Sabe de onde vieram essas informações? De onde vieram essas informações? De onde vieram, gente? Da lua? Do vizinho? Não, dos seus pais. Quando você nasce de novo, quem você é? O novo nascimento traz para nós uma nova carga genética. Você recebeu um novo DNA. Isso quer dizer que agora você não é mais identificado com os seus pais. Agora você é identificado com o seu pai. Isso quer dizer que agora você tem dentro de você um gene que produz outras características, que te tornam semelhante com aquele que te gerou. É por isso que quando você diz, eu creio, você não está dizendo apenas, eu tenho uma carteirinha de membro. Quando você diz, eu creio em Jesus, você diz, eu tenho em mim o DNA de Deus. Você diz, eu tenho a herança do meu pai. O meu sobrenome é o nome que ele me deu. A cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a minha altura, a minha estatura, tudo que eu sou, eu herdei do meu pai. O meu jeito de me vestir, o meu jeito de falar, os lugares que eu vou, os lugares que eu não vou mais, as coisas que eu fazia ou as coisas que eu passo a fazer, tudo isso não tem a ver com um peso que foi colocado sobre mim. E alguém disse, agora que você crê, logo você tem que obedecer. Não! Se eu creio, dentro de mim existe um impulso, existe um DNA que faz de mim um tipo de criatura que tem prazer em obedecer. Esse é o ponto de João. Quando a antiga natureza se manifesta, ela produz um tipo de imperativo, um tipo de força, impulsos, desejos, apetites dentro de nós. E você sabe do que eu estou falando, cada um aqui tem a sua própria fraqueza. Você sabe que o meu pecado eu tinha um pastor que ele dizia assim, todo mundo aqui tem um pecado de estimação. O meu pecado de estimação não é o seu pecado de estimação. Isso quer dizer que aquilo que me atrai, não necessariamente atrai você. Tiago tem uma expressão que ele diz assim, você está sendo tentado? Não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Todos nós aqui somos tentados por quem? Pela nossa própria concupiscência. Essa é uma palavra que quer dizer desejo maligno, desejo mau. Todas nós, dentro de nós, temos uma cobiça, um desejo mau, por alguma coisa que nos atrai. E aquilo que atrai o outro não necessariamente atrai a mim. Aquilo que seduz o outro não necessariamente me seduz. Você deve conhecer essa história, eu vou contar rapidamente. 3 amigos se reúnem, vamos botar no feminino para aplicar ao contexto. 3 amigas se reúnem e resolvem fazer um confessionário. Uma confissão aqui, uma confessando para a outra o seu pecado. E a outra já está rindo porque já conhece essa história. Eu conto histórias velhas, né? Tem que pensar no mais novas. Mas tudo bem, não conto spoiler não. Você fica na sua que eu vou terminar de contar a história. Enfim, e aí as 3 se reúnem num confessionário e uma começa a abrir o coração para a outra e fala assim, amiga, a minha fraqueza, o meu desejo mau, aquilo que me atrai é dinheiro. Eu não posso ver um dinheiro na mesa que eu não quero saber de quem é. Eu pego porque já é para mim. Eu olho para qualquer dinheiro, eu começo a pensar na promoção do sapato, na promoção da roupa, eu penso na viagem que eu vou fazer, no cabelo que eu vou pintar, na unha que eu vou não sei o quê. Eu penso em dinheiro, é consumir, é materialismo, é consumismo, é o tempo inteiro girando em volta das coisas. É isso que enche os meus olhos. Aí a outra virou e falou assim, então deixa eu falar uma coisa para você, amigo, meu problema é homem. Eu não posso ver um cara sarado, que eu já começo a pensar assim, falei, meu Deus, por que não eu? Eu vejo um homem com a camisa um pouco mais apertada e eu já começo a pensar assim, falar assim, qual é a academia que ele vai? Que eu vou me enfiar lá também. Eu vejo uma postagem no Instagram que agora não tem mais likes, glória a Deus por isso, se você não gostou, o problema é seu, guarda pra você. Eu nem tenho Instagram, tá? Eu falo isso só pra provocar quem tem. Enfim, eu não consigo, eu fico no Instagram horas ali, só curtindo os gatos, só curtindo a galera lá. Crossfit, eu nem sei o que é isso, mas eu fico vendo o pessoal lá. E é aquilo que me empolga. Agora eu vou falar, você está achando que é só com as outras? Tem uma opção de crente que está nesse pacote aqui. Você vai ver os filmes dos Vingadores, aí você viu o tamanho do Thor, e aí você ficou triste. Por quê? Só quem viu o filme dos Vingadores sabe do que eu estou falando. Você fica de olho, o Chris Evans,
São vários Chris, né? Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris não sei o quê. Todos aqueles homens maravilhosos. Isso é uma fraqueza. É que a gente aplica isso para os homens, né? A gente acha que quem tem problema com o sexo oposto são eles, que não podem ver uma mulher. Mas você que fica horas admirando o bíceps do ator lá, não sei o quê. Que tipo de machismo é esse que você acha que isso não é pecado? Pecado é o outro olhar a saia curta? E você que fica vendo a calça apertada? Como é que é o nome que vocês estão rindo? Eu estou falando sério. Isso tem nome também, gente. Aí as amigas estão lá conversando e uma confessando para a outra o que a atrai, o que a seduz, o que é o seu desejo mau. E a terceira, calada, e elas falaram assim, mas e você não vai falar o que você tem? Ela falou assim, meu problema, meninas, é a língua. Eu estou esperando sair daqui para contar para todo mundo que você é uma depravada e que você é uma ladra. Então, a primeira oportunidade que eu tiver... O que é isso que eu estou brincando, mas o lado é sério? Todo mundo aqui tem um tipo de tentação feito sob medida para você. Esse pastor que dizia assim, todo mundo tem um pecado de estimação, o que ele estava querendo dizer com isso? Não que você tenha que cuidar desse pecado, nutrir esse pecado, se conformar com esse pecado. O que ele dizia é, esse pecado é o pecado que te tenta. Isso daqui é, para usar uma expressão forte, é uma bandeja que veio do inferno exatamente com o seu nome nela. É por isso que é fácil a gente julgar a homossexualidade do outro, o homossexualismo, para usar uma expressão forte, o homossexualismo do outro. Porque a gente diz assim, como é que pode? O homem que gosta do homem, a mulher que gosta da mulher, mas você que gosta do dinheiro não tem problema. Você que é invejoso, invejosa, você que é fofoqueira, você que é... Então, o lesbianismo, o homossexualismo é pecado e ninguém duvida disso. Assim como pensamentos impuros, falta de perdão, ressentimento, inveja, ódio, mágoa, tudo isso também é pecado. É que tem uma bandeja com o seu nome e tem a bandeja com o nome do outro. O que isso tem a ver com o novo nascimento? Tem a ver que esse tipo de coisa que nos tenta no nosso primeiro nascimento, é isso que move a nossa natureza. A nossa natureza primeira, aquela natureza de Adão, com quem e Eva no nosso caso, né? A natureza de Eva, com a qual a gente nasce. Cheia de impulsos, cheia de apetites, cheia de vontades que nós todas temos para fazer coisas que desagradam a Deus, para desobedecer. Estão lá. Mas e quando a gente nasce de novo? Se eu digo a vocês que a fé produz uma nova natureza, meninas, escutem isso daqui, isso é precioso, isso é o mais importante que vocês podem ouvir na vida de vocês, é isso. Que quando vocês creem em Jesus... e vocês nascem de Deus, aquela primeira natureza pode ser suplantada, pode ser conquistada, pode ser vencida. É por isso que João disse, quem nasceu de novo, vence o mundo. Por quê? Porque agora você tem uma nova natureza. É essa nova natureza que tem o poder de combater e vencer a natureza antiga. Não dá para vencer o mundo com a natureza antiga, porque a natureza antiga e o mundo se dão muito bem. A natureza antiga quer mentir e o mundo diz, minta. A natureza antiga quer pegar o que não é seu e o mundo diz, pegue. A natureza antiga quer ir onde você não tem mais nada que ir. Aquelas amizades não têm nada a ver com você. Mas é aquilo que a sua antiga natureza gosta, e é isso que o mundo oferece. Mas se você nasceu de novo, você vence o mundo, porque agora você tem uma nova natureza, armada, habilitada, capacitada, santificada por Deus. O que essa nova natureza produz em você para vencer os impulsos da antiga natureza? Novos impulsos. Você está entendendo? Novo apetite. O apetite antes era para mentir. Agora é para falar a verdade. O apetite antes era para tomar do outro, agora é para compartilhar com o outro. O apetite antes era para ter um tipo de resposta, de reação. Mas agora você tem um novo apetite, você tem um novo impulso, você tem uma nova vontade. O que eu quero dizer para você? Eu quero que você foque nesses minutos finais. Versículo 3, a última parte, que diz assim... Vamos ler todo. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos. Quantas vezes você ouviu, falou e acreditou, como eu, que servir a Deus era muito difícil? Quantas vezes eu não preguei isso dizendo, eu sei que parece impossível. Eu sei que dizer não para a tentação é uma coisa absurda, que parece que vai te matar.
Irmãos, de que time a gente é? A gente é do time de Esaú quando fala isso. Sabe qual é o time de Esaú? Esaú voltou da caça, cansado e cheio de fome. Aí o Jacó, que era o irmão salafrário. Quem tem irmão mais novo aqui, levanta a mão. Então vocês sabem de que eu estou falando. Eu sou a irmã mais nova, então eu sei. Chegou o irmão mais novo, que não presta. Virou para ele e disse assim: Esaú, essa fome aqui toda, olha, eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz, mas vocês já viram um desenho animado que a pessoa faz a torta e parece que o odor, o aroma... Vocês nunca viram Tom e Jerry? Vocês não tiveram infância? Não? Desculpa, tá? É só a Peppa Pig aqui, né? Desculpa. Geração Nutella. Enfim, e aí o Jerry ia lá, fazia uma torta e botava na janela. E aí parecia que o aroma da torta ia voando e chegava lá no Pica-Pau, misturei os desenhos. Chegava lá no Pica-Pau e o Pica... Lembra disso? Então, eu imagino o Jacó fazendo isso. O Jacó tá lá, fazendo o ensopado dele. Aí ele vê Esaú chegando pela porta. Ai, que fome, que fome, que fome. E o Jacó... E o cheiro chegando lá, Esaú. Aí Jacó falou o seguinte: quer comer? Beleza, tem um preço. Porque sabe qual é a da tentação? É aquela bandeja com o seu nome. Mas na bandeja nem sempre está escrito o quê? O preço. Você vai pagar um preço por aquilo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, Glorinha. Glorinha sou eu, tá? Em vez de você esteja perguntando com quem ela está falando. Comigo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Minha mãe não sabe. Meu pai não sabe. Minha pastora não sabe, meu pastor não sabe, talvez eles nunca vão saber. Mas quem é que sabe? Eu lembro a primeira vez, eu preciso terminar essa mensagem, Jesus, mas eu vou contar isso. Eu lembro a primeira vez que eu menti para minha mãe, mas assim, menti para minha mãe, a gente mente, né? Enfim, Deus que me perdoe, a natureza antiga estava lá. Enfim, menti muito, fiz as besteiras lá, mas eu lembro da primeira vez que eu enganei assim, deliberadamente, que eu falei para minha mãe: mãe, estou indo para o cursinho, e não fui. Minha mãe, irmãos, naquele dia... Uma mulher de Deus enviada pelo Senhor apareceu na porta do cursinho, na hora que eu deveria sair, e me viu virando a esquina como quem vai entrar. Aí ela olhou assim, olhou para a porta, viu que eu estava vindo e não saindo, e falou assim: onde você estava? E aí eu gelei, que tinham 3 amigas minhas que estavam junto comigo, as 3 apareceram no ar. Parecia que assim, a cova, igual os filhos de Coré, foram todas engolidas. Eu olhei para um lado, olhei para sumiu, porque os amigos... Sim, amigo que não presta, não presta. Você já fica esperta. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: não, mãe, me enrolei. Claro, que quem é mentiroso faz o quê? Mente. Antiga natureza. Pá! Contei uma história, contei outra, contei 3. Quantas vezes vocês acham que minha mãe já viveu o que eu estou vivendo agora? 150 mil. Minha mãe é uma pessoa de idade. Então minha mãe olhou para mim e falou assim: a gente conversa em casa. Obrigada. Quantas vezes mais... Bom, se eu estou viva hoje, vocês viram que, né, o desígnio do diabo não prevaleceu. Porque eu estou viva para contar a história. Quantas vezes mais vocês acham que eu menti para minha mãe depois dessa? Provavelmente algumas. Mas nunca mais eu disse para minha mãe que ia para um lugar que eu não ia. Por quê? Porque minha mãe exerceu autoridade naquele momento e disse assim: acabou a sua festa. O que eu estou dizendo para você? Eu paguei um preço. Naquela semana era minha festa de 15 anos, irmãos. Fiquei muito triste. Mas teve festa, graças a Deus. Mas por baixo do vestido eu estava vermelha. Tinha umas marcas de cinto assim, né? Florinha, levanta a perna. Não posso. Não posso. Só não perdi a festa porque o dinheiro investido era alto. Senão, meu amigo, tinha ficado sem festa. Isso é o quê? Isso é o preço. Eu estou brincando dizendo que o preço foi uma surra. Isso não foi um preço ruim, não, irmão. Isso foi um preço da misericórdia divina. Porque se eu não tivesse aprendido naquela hora, quem sabe que a surra quem me daria seria a polícia. Meu pai sempre diz isso para mim. Eu te bato aqui porque eu não quero que a vida te bata lá fora. Eu bato em você aqui porque eu não quero que seja o policial a te bater amanhã. Ou o seu chefe a te bater amanhã. Ou você sendo humilhada por outras pessoas porque você não aprendeu a se posicionar na vida corretamente. Então a surra da minha mãe foi a misericórdia de Deus. Foi o preço. Aí Jacó está preparando lá o guisado. E o Esaú vira para Jacó e fala assim: o que você quer? Qual é o preço? Eu quero a sua primogenitura. Sabe qual é o raciocínio de Esaú? É o raciocínio do diabo. Ele diz assim: de que me adianta a minha primogenitura se eu estiver morto? Porque a fome que eu estou sentindo é tão grande que eu vou morrer. Sabe o que o pecado fala para a gente? Você tem que fazer isso, cara. Menina, você tem que praticar, você tem que usar, você tem que falar, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai morrer. Essa é a ideia. O desejo é tão grande, a vontade de fazer a besteira é tão grande, eu vou morrer se eu não fizer. Porque a ideia que a gente passa é que a desobediência é uma força dentro de nós, mas ela só é essa força para quem não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, João que vai dizer,
ele aprende a vencer essa força, porque dentro dele nasce uma nova força, que é maior do que aquela fome por aquilo que você não pode ter. Toda vez que o pecado te sufocar e disser para você, se eu não fizer isso, eu vou morrer, que você tenha a força de Deus de dizer, eu não vou morrer, eu vou morrer se eu fizer. E tantas as vezes que eu preguei dizendo, ser crente é muito difícil, é duro. Parecia que eu estava tirando da Bíblia. Lembra que eu comecei falando para vocês que todo texto na Bíblia é divinamente inspirado e é para o nosso aprendizado? Parecia que eu estava tirando esse texto da Bíblia. O texto diz, os seus mandamentos não são um peso. Então por que a gente olha para os mandamentos de Deus? 5 minutos para acabar, vou acabar agora, não diz o Obrigada. Por que a gente... Discreta, foi mal, irmã. Foi mal. Volta para cá. Por que a gente olha os mandamentos de Deus e parece que eles estão como uma bigorna na nossa cabeça, pronto para nos sufocar? Parece que, não, Glorinha, não fazer está me matando. Deixa eu dar uma resposta, uma palavra de livramento para você, uma palavra de escape para você que está a um ponto de desobedecer, que está a um ponto de perpetuar essa mentira, que os seus pais não sabem, que os seus professores não sabem, que os seus amigos não sabem, que os seus pastores não sabem, mas você sabe a vida de mentira que você tem levado. Você está querendo continuar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, você só continua assim se quiser, porque os mandamentos de Deus não são um peso para quem nasceu de novo. Sabe o que a Bíblia fala sobre quem nasceu de novo? 3 versículos para a gente acabar. Deuteronômio 4:20 diz, mas o Senhor tomou vocês e tirou vocês da fornalha de ferro do Egito, para que vocês sejam um povo hereditário, como neste dia se vê, hereditariedade, para que vocês herdem coisas do Pai que o gerou. O que a gente herdou do nosso Pai que nos gerou? Deixa eu falar uma coisa para você. Fruto do Espírito, qual é? O que é o fruto do Espírito? É isso. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Esse impulso para uma nova vida com Deus, o novo nascimento produziu dentro de nós apetites, vontades novas, sim. Resumo disso. O que o novo nascimento produz em nós? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Eu estou esquecendo algum, porque são 9, devo ter me repetido em algum momento. Mas você entendeu a ideia? Alegria, falei alegria, paz. Amém, tudo isso é o que o Espírito produz em nós. Quando você nasce de novo, quais são as novas características do seu caráter? Porque o caráter antigo morreu. E agora? Agora você tem que viver essa nova vida cheia de quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Obrigada, irmã, estou tentando lembrar. Mansidão, humildade. Mansidão e humildade é a mesma coisa, só para você saber. Mansidão, humildade, domínio próprio. Se a gente não nascer de novo, é impossível lutar contra quem a gente era. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Eu li esse texto, que nós somos um povo hereditário. Deixa eu terminar. João capítulo 1 diz assim, contudo, aos que os receberam a Jesus, aos que creram no nome de Jesus, meninas, deu-lhes o direito de se tornarem filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso é o mesmo João. O mesmo João, na primeira carta, capítulo 3. Vejam como é grande o amor com que o Pai nos concede. Fomos chamados filhos de Deus e somos mesmo seus filhos. Aí João põe um ponto de exclamação, eu acho lindo esse texto. 1 João 3:1, ele diz isso, olha como Deus nos ama, Ele nos fez seus filhos e nós de fato somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. 1 João 3:9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. O texto aqui não diz que uma vez que você nasce de novo, você nunca mais vai pecar. Porque se o texto dissesse isso, João estaria se contradizendo com aquilo que ele disse lá no primeiro capítulo da carta dele, que ele disse, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Quando você nasce de novo, não quer dizer que agora a sua vida vai ser perfeita e você nunca mais vai ter fraquezas, nunca mais vai ter quedas, nunca mais... Não. Eu tenho uma notícia para te dar. Você nasceu de novo, você continua sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas aflições. A questão é que agora a obediência a Deus não é mais um peso. A obediência a Deus é libertação de todo o peso. Como que você consegue isso? Posso dar uma sugestão para essa semana? Prática. Até agora foi teoria.
Agora vem a prática. Legal, 1 hora de pregação de teoria, 1 minuto de prática. Você vai botar em prática aí agora na sua vida. Comece o seu dia, todos os dias, lembrando quem você é. Eu fiz isso quando eu me converti de verdade, lá com os meus 11 anos. Foi o ano em que eu fui batizada com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Você nasceu de novo? Amém. Agora Deus vai te revestir, vai te vestir mais uma vez. É um fortalecimento, revestimento de poder. Para quê? Para que sejamos testemunhas mais eficazes. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro na semana que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu já estava imbuída desse novo nascimento. Eu cria que Jesus era o Filho de Deus. Eu sabia que Ele tinha um propósito para cumprir na minha vida. Eu sabia que Deus tinha um plano. Eu sabia que eu precisava crer para viver essa nova história de Deus. Eu sabia de tudo isso. E eu fiz um teste. Eu me olhei no espelho. Eu morava num apartamento, só tinha um quarto, eu e minha irmã. Não era um quarto, apartamento inteiro não, tá, irmãos? Calma. Todo mundo dormia no mesmo quarto, na tenda. Não, eu e minha irmã dividíamos um quarto. E aí eu não podia orar de madrugada porque ela acordava. Fazer o quê? Faz parte. Eu ia pro banheiro, me trancava no banheiro, banheiro pequeno. Ficava me olhando igual uma trouxa. Criança faz essas coisas, adolescente, jovem. Ficava me olhando no espelho e eu tentava ver o que tinha de diferente. Pô, nasci de novo, não mudou nada. O nariz não abaixou, a orelha não diminuiu, o cabelo não alisou. Eu era magra naquela época, Deus sabe como foi um bom tempo. Enfim, mas eu nasci de novo, não mudou nada. Eu continuo com aquela vontade de fazer o que não tinha que fazer. Eu continuo com os mesmos problemas que eu tinha antes. O que mudou? Eu me olhava no espelho, eu tirava o óculos, botava o óculos. E aí um dia Deus falou no meu coração. Deus falou assim, sabe o que mudou? É que aquilo que te vencia antes, nunca mais vai te vencer de novo. Antes você tinha o mesmo desejo que tem agora, mas antes você não tinha condição de vencer aquele desejo. Você era escrava dele, mas agora você tem condição de vencer o mundo. Você vai continuar tendo aqueles sonhos, sim, mas você acorda de manhã dizendo, Senhor, esse sonho que eu tive, se foi um sonho maligno, se foi um sonho perturbador, ele não me domina mais, ele não toma conta dos meus pensamentos, ele não domina as minhas emoções, foi só um sonho e o Senhor tem poder para repreender da minha mente todo aquilo que seja seta do inimigo. Qual é o problema que está te assolando? Que estava com você lá antes do seu novo nascimento? Diga para esse problema, não tem mais vitória sobre mim, porque em Jesus eu vou vencer todo mau desejo. Isso é que é nascer de novo. Você tem armas que antes você não tinha, menina. Sabe por que tem muito crente que nasceu de novo e está perdendo? Porque não está usando as armas que tem. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que te capacita a ver o que ninguém vê. O nome disso é discernimento espiritual. Você tem capacitação de Deus de entrar no teu prédio, no teu bairro, na tua casa, na tua sala de escola e olhar e ver coisas que ninguém vê. Você pode olhar para o teu professor e ver a potestade que tem ali atrás se tiver. Pode ser que a potestade esteja em você, repreenda em nome de Jesus e nasça de novo. Você pode olhar para aquelas tuas antigas amizades e antes você não via nada de errado, mas se você nasceu de novo, opa, o Espírito Santo está dizendo, não é, se afasta, pula fora, cai fora, tem gente melhor para você andar. O que eu estou falando para você, menina? Deus tem te dado uma armadura, uma fortaleza, capacitação, que você, se quiser abrir mão, vai morrer, porque você vai voltar a ser vencida por aquelas coisas que te venciam. Mas só se você quiser. Por que a gente morre, Glorinha? Porque a gente não busca aquilo que Deus já nos deu. Existe graça sem medida para todas nós aqui. Paulo um dia disse para Timóteo, Timóteo, você está fraco? Menina, você está fraca? Você está debilitada? Você está desanimada? Você está entristecida? Você está deprimida? Você está doente? Você está morrendo? Você está assim? A resposta de Paulo não é, toma um remedinho. Vai para o shopping. Compra uma roupa que você vai se sentir melhor. Sai com fulano vai fazer você se sentir uma menina bonita, porque afinal de contas fulano deseja você. A resposta de Paulo não é essa, a resposta de Paulo é, Timóteo, você está fraco, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, Deus tem para você uma nova natureza, uma natureza que tem poder sobre aquilo que antes te vencia. Terminei agora porque o tempo acabou. Tem uma carinha chorando, que lindo. Vocês são muito delicadas, gente. Lá na igreja a gente corta o microfone mesmo. Teve uma coisa que eu aprendi, é a última palavra, eu vou descer agora, em nome de Jesus. Fechei a Bíblia para não ser tentada a pregar mais. Quando eu era adolescente, nessa fase da minha vida, em que eu ficava me olhando, procurando o que tinha mudado, eu nunca esqueço um dia em que uma pessoa falou uma coisa que me entristeceu muito. Eu não li mais o que era, irmãos. Alguma coisa sobre a minha aparência, alguma coisa sobre o meu jeito de ser, alguma coisa que em velhos tempos teria me feito rodar a baiana, para usar uma expressão antiga.
teria ficado com raiva, teria respondido, teria partido para a briga, teria feito alguma coisa. E naquela hora, eu lembro do que eu respondi para aquela pessoa que me ofendeu com alguma coisa. Eu disse assim: você tem o direito de achar isso sobre mim, mas eu sei quem eu sou. Quando eu cheguei em casa naquela madrugada, dormi, acordei, tirei o óculos e fui para frente do espelho. E falei: e aí, Jesus, o que mudou? E aí Jesus respondeu para mim: você nem percebeu que aquela resposta que você deu já não era quem você era antes. Isso já é você, nascida de Deus. Qual o teste que você vai ser submetida, menina? Passa nesse teste. Deus vai colocar coisas no seu caminho que é só para você perceber. Olha, não é que dessa vez eu reagi de maneira diferente? Não é que dessa vez eu fui diferente do que eu era? Deus tem para você. Está vendo isso aqui? A palavra de Deus. Isso é a maior arma que qualquer um tem. Ninguém pode contra isso. O diabo pode tudo contra o que ele quiser, mas ele não pode nada contra um crente nascido de novo, revestido de poder, que tenha na sua mão, na sua cabeça o capacete da salvação, na sua mão a espada, na sua mão o escudo da fé. Deus quer te capacitar. Menina, pare de viver como uma fracassada. Você nasceu de novo. Você tem tudo para obedecer, porque a partir de agora obedecer não é um peso, obedecer é uma alegria, obedecer é uma oportunidade, é um privilégio. O mundo não sabe a recompensa que há para aquelas que obedecem ao Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.